Olá, pessoal. Vamos lá, continuando agora na nossa prova de número 20, a 10ª prova de 2009, agora tentando superar uma crise de faringite. Imagina, tá vendo, tá percebendo aí que minha voz está diferente, né? Pelo menos minha garganta não tá lá 100%, mas a gente vai tentando superar essa faringite aí, claro, continuando o ritmo de gravação, porque afinal de contas o seu concurso está próximo, né? Pelo menos tem vários editais sendo publicados, temos recebido vários e-mails em relação aí a toda essa parte de questões e tudo, e o nosso objetivo é tentar concluir esse curso o quanto antes, pelo menos para que você tenha todo o material completo aí disponível para você no nosso site, claro, que não falte material para que você continue estudando, mantenha o seu ritmo de estudo com faringite, sem faringite ou apesar da faringite. Pois é. Aí eu vou fazer uns pigarrozinhos de vez em quando, mas não estranho não, tá? Beleza, vamos lá. Prefeitura de Mogi, auxiliar de desenvolvimento da educação. Vamos lá, acompanha aí. Bom, olha só. No primeiro texto, você está vendo aí, já claro, né? Falando de saúde, nesse contexto aí, ó, logo no primeiro momento, você já observa a questão da obesidade da infância, da adolescência, ele começa a falar um pouco essa questão da obesidade, pressão alta, né? Alguns problemas importantes que crescem em todo o mundo. Note que o texto ele se utiliza sempre de percentuais, né? 15%, 5%, tá? Ele usa dados e números que o caracteriza também como um texto potencialmente expositivo, tá certo? Então ele coloca a questão dos fatores de risco das crianças, das doenças crônicas, ele cita também os dados da questão da prevenção, né? Fala nesse contexto dos lanches saudáveis na escola e tudo mais. Você pode ter, relembrando um pouco, essa dinâmica aqui, né? Em relação a essa questão, né? Os pais que já preparam os lanches, dão dinheiro para o filho comprar na cantina, não dá e por aí vai. É uma coisa informativa, né? Interessante. Então o texto prioriza um pouco e chama a atenção dos pais e da opinião pública de uma forma geral, esse problema realmente de saúde pública em relação à obesidade, né? A obesidade infantil, vamos lá. Bom, de acordo com o texto, então você sabe, mais uma vez aí, né? Você tem uma prova baseada na compreensão textual, lembrando que a compreensão vai coletar dados do texto, análise comparativa de informações presentes no texto, tá certo? Análise comparativa de informações, aí ele diz, pode-se afirmar que, vamos lá, há várias soluções para o problema da obesidade infantil. Gente, o que ele colocou como solução é exatamente a questão da melhoria da qualidade de vida, mas o controle, né, em relação a isso. Agora, várias soluções para o problema. O que ele coloca como combate logo isso aí, né, é saber de que forma cada um pode colaborar e tal, e não o fato de se prestar atenção realmente nas múltiplas soluções. Percebeu? Então não é que a questão que haja, ele coloca aí, há várias soluções. O que o texto diz é um trabalho multidisciplinar. Então olha só, a questão dos pais em relação à alimentação dos filhos, mas ele também diz que aqui, ó, o trabalho envolve nutricionistas, pais, professores, crianças, ou seja, tudo isso, né? Um projeto chamado Escola Saudável deve integrar todo mundo. O que ele fala é das muitas iniciativas que ocorrem dentro dessa ótica aí, tá certo? Pelo menos para que possa ser atendida essa realidade de precaução em relação aos lanches e a tudo, a alimentação saudável. Então não é que haja várias soluções, né? O texto não fala na solução pontual. Ele coloca alguns direcionamentos, algumas políticas, fala de projetos que estão acontecendo nessa ótica aí, para conseguir realmente esse resultado, mas de uma forma ou de outra ele não critica especificamente a existência ou não de muitas soluções, tá? Vamos lá, na letra B. As escolas são as maiores responsáveis pela alimentação dos alunos. Gente, as escolas não, né? O que ele coloca aí é a questão dos pais, né? Os pais também são responsáveis pela educação alimentar. O que o texto deixa claro é a presença dos pais de forma importante, né? A escola como elemento parcial aí, é uma oportunidade que a criança tem para aprender realmente essa questão da refeição, é uma oportunidade. Percebeu? Então as escolas não são as maiores responsáveis. O texto deixa claro aí que os responsáveis pela educação alimentar, nesse contexto, até mesmo na escola, né, cabe aos pais. A responsabilidade cabe a eles, né? Beleza, vamos lá, letra C. Não cabe aos professores interferir na alimentação dos alunos. Falso, né, gente? Ele coloca aí que é um trabalho que envolve todo mundo. Veja que no próprio texto ele deixa claro isso. De um projeto que ele está citando aí, né, que é exatamente o projeto Escola Saudável, veja.
Em 2005, os Ministérios da Educação e da Saúde assinaram o projeto Escola Sustentável, Saudável, né? A fim de trazer um programa de educação do lanche escolar, também estimular a atividade física. Tá. Aí depois ele diz, ó, o trabalho envolve nutricionistas, tá vendo aqui? Pais, professores, crianças, todo mundo, gente. Então, a esfera é muito grande, o trabalho é de uma mobilização realmente muito grande, multidisciplinar, percebeu? E por aí vai. Ok? Letra D. Os pais e a escola devem cuidar do que as crianças comem. Tranquilo, né? Claro. O próprio texto deixa claro isso, ou seja, os pais também são responsáveis pela educação. Se ele diz que os pais também são responsáveis pela educação, é óbvio que além dos pais eu tenho a escola também nesse contexto aí que a gente viu. Certo? Beleza? Letra E. A obesidade infantil ainda não é um problema preocupante. Isso aí é de graça, acaba não zerar a prova, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 2. Conforme o texto, a obesidade na infância e na adolescência pode levar a complicações mais sérias. Pessoal, olha o que ele diz aqui. A obesidade na infância e na adolescência é um dos males mais rapidamente que cresce no mundo, já considerado problema de saúde. Aí depois ele diz, ó, a obesidade acarreta tanto para a saúde atual da criança como é fator de risco de doenças crônicas do adulto, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, percebeu? Então ele já coloca exatamente nesse contexto aqui. Na questão 2, pode levar a complicações mais sérias, claro, sobretudo na idade adulta. Ele fala das doenças crônicas, diabetes, pressão alta, colesterol, percebeu? Questão 2, fácil, letra A. Não vem sendo notada por pais e professores, vem, né? Pelo menos uma parcela deles. Agora, se é notada e de alguma forma combatida, aí já é outra história, não é isso? Beleza? Vamos lá. Tem tratamento fácil, porém muito caro. Fácil não é, né? Muito menos caro. É uma questão de conscientização, de trabalho, como o pessoal chama, trabalho de formiguinha, né? Aquele trabalho que vai procurar conscientizar as pessoas através de movimentos específicos, de campanhas e ações específicas. Vamos lá. Não é preocupação de órgãos governamentais. Claro que é. Ele fala do Ministério da Educação, por exemplo, e o Ministério da Saúde também, que assinaram um projeto aí, Escola Saudável, né? Não deve ser encarada como um problema grave, aí está fácil também. Vamos lá. O que pode ajudar a diminuir a obesidade, segundo o texto, é evitar comer doces várias vezes ao dia. É umas questões que eu não sei não. Ok. Não incluir carboidratos no cardápio, contar com a colaboração da escola e dos pais. O texto diz isso. Não é? Então ele deixa claro aqui. Ó. Pronto. É preciso lembrar que os pais também são responsáveis pela educação alimentar de seus filhos na escola, já que preparam um lanche, dão dinheiro para comprar. Percebeu? Essa é a questão. Então veja que eu tenho uma participação escolar muito grande, uma participação também dos pais. Né? É exatamente o que ele coloca, é a questão dos erros na alimentação e tudo mais. Tá? Então, lógico, né? Contar com a colaboração dos pais. Essa aí tá bem cíclico, né? Se você observar, as questões estão bem, vamos dizer assim, as questões estão bem repetitivas, né? E esse contexto de repetição e tal, e cabe aos pais, e cabe à escola, e cabe à escola e aos pais, e o pai tem que ajudar, e a escola também. É aquela velha história, repetição o tempo todo, né? Pelo menos você já observa aí que o texto se preocupa em situar um pouco quais são os agentes de ação realmente, né? Os agentes que deveriam estar à frente nesse contexto, pelo menos do ponto de vista preventivo, no caso da escola, e do ponto de vista também de orientação, por parte dos pais, né? Os pais, ele fala aí, o texto deixa claro, os pais aqui dão dinheiro para lanchar, os pais aqui controlam até certo ponto, fazem até o lanche de algumas crianças, preparam em casa, lancheira, alguma coisa assim. Então, exatamente nesse contexto que os pais também podem atuar. E o texto desperta um pouco isso, né? O texto deixa claro um pouco essa evidência em relação a isso aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, continuando aí, acompanhe. Deixar de comer nas cantinas? Não é o caso. Até porque o texto fala dos pais que dão dinheiro, né, para as crianças comerem. Comer bastante, mas praticar atividades físicas. Gente, assim, o texto não deixa claro que para diminuir a obesidade eu tenho que comer bastante. Né? Claro que a prática da educação física, de atividades físicas, vamos dizer assim, auxilia muito nessa questão da queima de calorias e tudo mais. Mas o fato de comer bastante, isso aí já é uma outra realidade. Vamos lá.
Questão 4. Bem, os Ministérios da Educação e Saúde assinaram o projeto Escola Saudável. Tá. A palavra que expressa o sentido da frase é... E aí, gente? Os dois ministérios assinaram o projeto Escola Saudável. Compromisso, né? Se elas assinam o projeto, então elas assinaram, firmaram um termo de compromisso em relação a isso, né? Pelo menos o compromisso ele deve existir, ele vai existir perante um órgão e outro, e essa existência do compromisso é suficiente, né? Para deixar clara a execução, pelo menos aí desse contexto escolar, no que diz respeito ao projeto. Vergonha, distância, lentidão e segurança, nada a ver. Questão 4. Portanto, resposta certa, B de bola. Vamos avançar, vamos além. De acordo com as informações do texto, mais uma questão sobre o texto aí. A oferta de alimentos deve ser livre de proteínas, rica em açúcar, pouca quantidade, complementada com medicamentos, composta de vários nutrientes. Assim, sem comentários, né? Até um jovem aí que não tenha lido o texto todo, mas fala, a oferta de alimentos, pelo menos assim, uma alimentação saudável. O texto deixa claro que ele não prioriza, não polariza em nenhuma dessas iniciativas, né? Essa não é a única, não é a base, essa coisa toda. Mas quando ele diz composta de vários nutrientes, claro, uma alimentação balanceada, né? O próprio texto reafirma isso por várias vezes, direta ou indiretamente. Nessa questão aqui, nesse contexto da refeição por dia, né? Vamos lá. Questão 6, uma prova rápida, olha só. Na frase, a intenção é melhorar a qualidade de vida dos estudantes. A palavra intenção, gente, ó, ele quer um sinônimo, tá vendo aí? Intenção, objetivo, intento, tá aqui, ó. A intenção de entender, né? Intencionar, objetivar. Pode ser substituído sem alteração de sentido. Prevenção, gente, prevenção é no sentido de se evitar algo, né? Isso, prevenir, precatar-se, né? Exatamente você se prevenir, você se precatar de algo. Ok. Conclusão não, porque encerramento, fim. Aqui nesse caso a intenção não é para encerrar, né? Proteção, finalidade, tranquilo, né? A finalidade é melhorar a qualidade, o objetivo, o intuito, o intento, tá? Então com o intuito de, com a intenção de, com a finalidade de, com o intento de, e por aí vai. Fácil, né? Mais uma questão simples aí de sinônimos, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Questão 7. A intenção é melhorar a qualidade de vida dos estudantes, prevenindo a obesidade. A palavra prevenindo apresenta sentido contrário em... Gente, observe que aqui você tem um verbo no gerúndio, né? Então você sabe que o gerúndio indica ação em curso. Então o ato de prevenir, né? Ou seja, a ação contínua, a ação em curso, dinâmica, de prevenir, não é isso? Então você está prevenindo. A intenção é melhorar a qualidade de vida dos estudantes, prevenindo a obesidade. Ele quer o sentido contrário. Se eu estou prevenindo a obesidade, eu estou evitando. Sim, estou. Mas ele quer o contrário. Estou provocando a obesidade? Não. Eu vou estar evitando, cuidando para que ela não apareça, alertando, influenciando, mas provocando. Gente, quando a gente previne, a gente evita, a gente cuida, não é isso? De alguma forma para que não ocorra. A gente alerta, a prevenção pode estar no sentido de alerta também. Influência, influenciando, tranquilo. Mas provocando, gerando. Cuidado em relação a isso aí, tá certo? Cuidado mesmo aí, claro. E veja, nessa prova das várias questões que a gente acabou de examinar, você tinha sempre a inserção de sinônimos e antônimos. Então você sabe, sinônimos, palavras, significados semelhantes, antônimos, palavras, significados contrários. Então muito cuidado que é bem simples. Agora veja, existem significações literais, ao pé da letra, e significações contextuais. Muito cuidado com essa questão da significação contextual, porque uma determinada palavra pode significar alguma coisa em determinado contexto e mudar completamente em outro contexto bem distinto aí, certo? Então, muito cuidado aí para não ficar tropeçando, pisando no tomate na compreensão literal e contextual. É claro que aí nós temos palavras simples, né? Você tem aí, de todas as questões, das 7 questões que a gente acabou de fazer, 1, 2, 3, 4 questões praticamente, aí, 4 envolvendo vocabulário. Não só com sinônimos e antônimos, mas com o termo que reflete melhor, ou a palavra que reflete melhor o contexto discursivo apresentado. Como aquele caso do compromisso da questão do número 4, por exemplo. Então, fácil, né? Uma prova tranquila.
Próxima aula a gente já sabe, continua aí com a questão 8 em diante e, se der, a gente já liquida essa fatura também aí. Beleza? Até a próxima.